primeiro. Eu tenho falado de Jó nos últimos meses, aos domingos, ou seja, nos dias que eu prego, né? Porque eu só estou pregando de domingo aqui na igreja. E essa semana, durante a semana, acho que foi na quarta ou na quinta, não lembro o dia, eu preparei a mensagem para hoje. Preparei uma mensagem em Jó, né? Que eu tenho feito nos últimos meses aí. Eu deixei a palavra pronta, está até aqui nas minhas anotações. Mas na sexta-feira, não sei, na sexta-feira, meu coração começou a se inclinar para uma outra mensagem. Eu falei, acho que não vai ser Jó, não, vai ser uma outra coisa, porque meu coração está inclinado a isso. E eu tenho essa sensibilidade de buscar entender o que Deus quer falar conosco, né? Daí foi sexta, sábado, ontem eu fiquei com esse negócio no coração, até comentei com a minha esposa. Daí hoje não teve jeito, falei, não, vou ser leal, fiel àquilo que Deus tem me orientado, né? Se é para falar de 2 Coríntios, nós vamos falar de 2 Coríntios. E eu creio que Deus vai falar conosco. Quem crê assim, diga amém. Amém. Então, fique bem atento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante, é onde eu vou pregar hoje. Palavra de Deus para as nossas vidas. Diz assim, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa, teve uma palavrinha, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Sim, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ajuda-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém. Vamos orar. Senhor, fale conosco nessa noite. Traga a revelação da Tua Palavra. Abençoe todos nós que estamos aqui presentes, ó Pai, aqueles que assistem este culto ou vão assistir depois, que nós possamos ser tocados e ministrados por esta mensagem de hoje. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, graças a Deus. Amém? Amém. Bom, o que nós vamos falar hoje, né? Eu estava falando de Jó nesses últimos dias e eu percebi que Jó e a segunda carta de Paulo aos Coríntios são textos parecidíssimos. Eu fiz uma relação entre eles. Eles vão tratar do mesmo assunto, dentro de perspectivas, dentro de óticas diferentes. Eu vou explicar. Quando você lê Jó, a história de Jó fala de sofrimento. Sofrimento inexplicável. Sofrimento agudo
sem explicação. Quando você lê a narrativa de Jó, a história de Jó, você vê um homem passando por uma dor muito grande, sem entender o motivo, porque ele estava passando por isso, sendo questionado pelos seus amigos, e ele sem ter respostas para dar para eles. Bom, eu não sei porque eu estou passando por isso. E a verdade é que Jó só percebe o propósito de Deus no final do livro. Então nós temos um livro inteiro, 42 capítulos, nós temos 41 capítulos, Jó sem entender sofrimento. É um sofrimento que ele não entende. É um sofrimento que Jó não entra na cabeça. Estou sendo injustiçado, porque eu não sou injusto. Por que eu estou passando por isso? A relação que eu faço com 2 Coríntios, porque se existe um texto no Novo Testamento que fala da teologia do sofrimento, esse texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai usar um grande espaço para falar de tribulação, de angústia e dos seus sofrimentos. Mas a grande diferença, e aqui eu já coloco um rio, um mar entre os dois textos, é que a grande diferença é que Paulo entendia. Paulo sabia o que estava acontecendo. A diferença de Jó para Paulo e de Paulo para Jó é que se Jó não entendia, Paulo entendia. E Paulo dizia: eu sei porque eu estou sofrendo. Opa, eu sei porque nós sofremos. Porque Cristo sofreu. E se Cristo sofreu e nós somos seguidores de Cristo, nós também sofreremos as aflições. Se em Jó o texto não mostra Jó entendendo a razão do sofrimento, da angústia, da aflição, em Coríntios Paulo está dizendo: eu sei o que está acontecendo, e o que está acontecendo comigo é normal, porque Jesus foi perseguido, porque Jesus passou por aflições, e o que eu estou passando é normal, e vocês também vão passar por isso também, porque nós servimos e seguimos a Cristo Jesus, e se nós seguimos a Cristo, nós também sofreremos. Quem entendeu, diga amém. Percebe então, se nós temos o sofrimento lá em Jó sem entender, aqui Paulo está dizendo: eu sei o que está acontecendo, e eu entendo que o que está acontecendo tem propósito. Eu não somente entendo o sofrimento, mas eu também entendo que o sofrimento que eu passo, existe um propósito de Deus. Então Paulo, ele é muito lúcido, ele é muito coerente, ele é muito claro nas suas palavras, quando ele afirma: eu sei o que está acontecendo comigo. Quem entendeu, diga amém. Então eu sou fascinado pelos textos de Paulo, e falar de Coríntios, eu amo falar de Coríntios. E se você nunca leu, não pesquisou nada acerca de Coríntios, deixa eu fazer um breve resumo aqui. A cidade de Corinto é uma cidade grega, uma cidade que era muito rica, uma cidade próspera, rica, mas uma cidade cheia de idolatria. O povo grego sempre foi um povo panteísta, via um Deus em tudo. O mar era um Deus para o sol, eles viam um Deus em tudo. Então Paulo está pregando para uma sociedade, para uma comunidade que estava se convertendo ao cristianismo, se convertendo a Cristo, mas eles ainda tinham essa influência das outras mitologias e divindades dos gregos. E Paulo prega para essa igreja, e essa igreja recebe bem o Evangelho. E eles não somente se convertem, mas a igreja de Corinto ela tem uma característica marcante. Qual? Eles eram avivados, eles eram cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, queridos? Eles buscavam o Espírito Santo. Se você pega a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que Paulo tratava de problemas doutrinários com eles. Problemas, por exemplo, relacionados a casamento. Ele fala de casamento, ele fala de divórcio, ele fala de segundo casamento. Ele trata da questão da imoralidade dentro de um casamento, dentro da relação do casal. Por quê? Porque para aquela
verdade era tudo muito comum. E Paulo então tem que ensiná-los dentro da palavra de Deus. Paulo fala sobre unidade, Paulo fala sobre ceia. Quando você lê a primeira carta, capítulo 11, ele ensina como nós devemos ceiar. Quando você lê, você vai ver lá no capítulo 12 em diante, Paulo explicando sobre os dons do Espírito, dizendo que nós devemos buscar os dons do Espírito, mas o culto tem que ter ordem. Se você está falando em línguas, você tem que orar para você em línguas. Porque se você ora em voz alta, tem que ter alguém para interpretar. Se não tem ninguém para interpretar, então ora na tua. Paulo ensina isso. Ele fala da superioridade do dom de profecias, dizendo que é importante porque a profecia edifica todos. O dom de línguas a si mesmo. Ele fala sobre morte, sobre ressurreição, sobre a vida de Jesus, sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E ele exorta essa igreja. E no capítulo, ou melhor, na segunda carta que ele escreve, Paulo descobre, através de Tito, que era o pastor, que aquela igreja de Corinto tinha recebido a primeira carta e que eles tinham ficado tristes, porque eles tinham sido exortados. Mas aquela tristeza que eles ficaram naquele momento, a tristeza passou. Porque o Espírito Santo, ele até permite nós ficarmos tristes. Existem cultos que você entra para assistir, para participar, que você sai triste. Nunca aconteceu com você? Você vir e sair constrangido? Quem já ficou constrangido num culto? Diga amém. E parece que o pastor sabe tudo da nossa vida, né? E parece que o pastor está sabendo, parece que o pastor sabe do que eu fiz. E nós ficamos constrangidos, e Paulo fala desse constrangimento. Porque a mensagem de Cristo, ela traz confronto. E quando nós somos confrontados com a verdade, nem sempre nós recebemos bem. E esta igreja se abateu. Mas o interessante é que esse abatimento, Tito disse para Paulo, que esse abatimento passou. Porque a tristeza que vem de Deus, ela vem, mas ela passa. Não é uma tristeza constante. Ela vem, constrange, mas ela nos leva à mudança. Aquilo que Paulo fala aos Filipenses, nos leva à mudança de entendimento, à metanoia. Paulo fala sobre isso. E Tito diz, eles ficaram agora felizes, por quê? Porque a tristeza veio, mas ela passou. Pode ser que você entrou nesse culto de hoje, a mensagem vai te confrontar. Pode ser que na hora da ceia você se sinta constrangido por alguma situação, mas isso só sente quem está vivo. Isso só sente quem tem o Espírito Santo que toca no coração. Então se você está se sentindo triste ou constrangido, é sinal que você está vivo. E se está vivo, ainda existe esperança para você. Aleluia! Glória a Deus! Coisa boa, né? Oh, glória! Daí Paulo trata de um assunto aqui, na segunda carta. Ele começa falando de um assunto. Na verdade, Paulo vai falar aqui de quatro assuntos. Quantos assuntos eu disse? Quatro. Um ligado no outro. Primeiro, ele vai falar de tribulação. E essa tribulação que ele coloca aqui, essa tristeza que ele coloca aqui, é uma grande realidade. E nós estamos vivendo uma época que os pregadores de hoje em dia, eu falo por experiência própria, porque eu prego já vai fazer umas 2 décadas, estou ficando velho, uns 20 anos já. E há 20 anos atrás é diferente. As pregações de hoje em dia, os pregadores, os ministros, têm se especializado em solucionar tristeza. E parece até que tristeza, aflição, tribulação, que isso não é de Deus. E as pessoas têm se especializado em solucionar as tribulações das pessoas, os problemas das pessoas. E não é raro você ouvir alguém anunciando: ó, vem aqui, porque nós vamos resolver os seus problemas, as suas dificuldades da tua vida, as tribulações da tua vida, elas serão solucionadas. Quando
na verdade, o que Paulo vai dizer sobre tribulação, ele vai dizer que é a coisa mais normal que existe um cristão passar por tribulação. Quem entendeu, diga amém. Se nós passamos por tribulação, nem sempre as nossas dificuldades da vida são provenientes de desobediência. Nem sempre as tribulações que nós passamos são resultados diretos de escolhas equivocadas que nós fazemos. Às vezes as tribulações que nós passamos, existem propósitos divinos por detrás delas. E são propósitos que nós não entendemos no primeiro momento, mas lá na frente nós compreendemos. A tribulação, às vezes, ela vem na nossa vida para justamente te aproximar de Deus. A tribulação aproxima. Posso dar um amém, queridos? Na tribulação nós buscamos. Na tribulação nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Na tribulação você vem para a igreja e você, desde a abertura, você fica atento naquilo que está sendo dito na abertura, no louvor, na oferta, no testemunho, na pregação. Por quê? Porque você precisa ouvir Deus. Então a tribulação nos coloca de joelhos na presença do Senhor. A tribulação nem sempre é uma reprovação. A tribulação, às vezes, ela vem para justamente nos trazer para mais perto de Deus, para mais perto da presença do Senhor, nos leva para o quarto para orar. Talvez a tribulação que você está passando é Deus chacoalhando a tua vida, para que você possa entender que você depende dEle, que você precisa dEle, que você depende da bondade e da misericórdia dEle. Pastor, eu estou em tribulação, fica tranquilo, Deus te ama, tem obra na tua vida, e essa tribulação, ela vai passar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então ele fala, primeiro, tribulação. 2, Paulo fala que a tribulação traz aflição. Aflição. E aflição é um estado de espírito. Ficamos afligidos, ficamos angustiados, aflitos. Aflição está muito ligada com ansiedade. E poxa, a pandemia é isso, né? A pandemia deu um estouro de ansiedade. A pandemia trouxe um efeito dominó terrível. Pessoas que já tinham potencial para ser ansiosas e aflitas, com a pandemia, bum! Porque não é só a preocupação econômica, tem o lance da saúde, né? E ficamos aflitos com a saúde. E tem o lance da vacina. E será que essa vacina funciona? E a gente está aflito, né? Eu tomei a minha primeira dose essa semana e fiquei muito feliz, até compartilhei nas minhas redes sociais, até contei aqui na igreja. E algumas pessoas estão tomando a vacina